Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, nós vamos para o artigo 122 do Código Penal, já que 121 terminou. E o artigo 122, ele teve um acréscimo de vários parágrafos e definições a partir da Lei 13.968 de 2019. Então vocês precisam atualizar o código de vocês aí, tá bom? Pela legislação 13968 de 2019. Ela incluiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos ao artigo 122. Beleza? Vamos lá, esse é o primeiro dado importante que vocês precisam observar aí do 122. O 122, ele fala em induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer o crime de suicídio ou automutilação. Ele agora vem dando, não tinha essa característica de automutilação, a pessoa se automutilar, certo? Agora ela vem caracterizando isso. Quem induz, instiga ou auxilia alguém a ela tentar se matar ou a ela se automutilar, ela mesma se mutilar. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a autolesão não é crime. O suicídio não é crime. A automutilação não são crimes. Então, a autolesão, a automutilação e o suicídio não são condutas criminosas. O que se configura como conduta criminosa é a pessoa que induz, instiga ou auxilia alguém a praticar o crime. Ele possui 3 verbos, então passa a ser um crime de conteúdo variado, certo? E significa dizer que ele pode ser praticado por 3 formas diferentes. Não é um tipo penal misto cumulativo, seja, se eu induzir, instigar e auxiliar alguém a suicidar-se ou automutilar, eu não vou responder pelo crime 3 vezes, eu respondo pelo crime uma vez só. Eu só responderia pelo crime por 3 vezes se o objeto jurídico fosse, o objeto material, perdão, for diferente. Então, induzir alguém a se matar, aí eu auxilio uma outra pessoa e eu instigo uma outra pessoa. Então, aí eu vou estar em 3 pessoas diferentes e eu cometo o crime 3 vezes. Então, primeira mudança é da automutilação. Mas na automutilação não é crime, suicídio não é crime. O que é configurado como crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém a fazer isso. Legal? A pessoa que faz, a pessoa que tenta se matar ou a pessoa que auto se mutila, ela não comete crime. Legal? O parágrafo primeiro, o parágrafo segundo são crimes pré-dolosos. Legal? Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ou, no parágrafo 2, se acontecer a morte. É isso? Então, o que significa dizer? Bem, eu posso induzir alguém a tentar se matar, essa pessoa tentar se matar e não se matar. Legal? Só será considerado como crime, e é aí que é a importância legal sobre isso da norma. Se da automutilação ou da tentativa de se matar resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima dos parágrafos 1 e 2 do 129, a gente vai estudar um pouco mais para frente, 129, é que ele vai responder por crime. Se resulta a morte, consequentemente, você tem o parágrafo 2, onde a pena ela vai ser de 2 a 6 anos. Então veja o seguinte, eu tenho 3 condutas criminosas, certo? Induzir, instigar e auxiliar alguém a se matar, que ela está no caput, 6 meses a 2 anos, de matar ou se automutilar. Eu tenho a automutilação quando resulta lesão corporal grave ou gravíssima. E eu tenho o parágrafo 2, onde resulta a morte. Ou seja, basicamente, se suicídio se consuma
ou se da automutilação, acontece a morte. E aí eu vou ter uma pena de 2 a 6 anos. Ela é bem menor do que a pena anterior de crime de homicídio, né? Então, parágrafo 2 e parágrafo 3 são parágrafos 1º e parágrafo 2º, perdão, são crimes préter-dolosos, a ação do agente é dolosa e o resultado é além do que eles imaginavam. Legal? É aquele agravação pelo resultado, se lembra do artigo 19 do Código? O resultado é mais grave do que a conduta realizada. Então você tem o crime préter-doloso, ação dolosa, resultado culposo. Legal? O parágrafo 3º, ele vai replicar as hipóteses que tinham anteriormente no parágrafo único do 122. Ele fala que a pena vai ser duplicada, ou seja, o dobro, uma dosimetria de pena, faz parte desse nosso semestre. Isso seria classificado como uma qualificadora. A pena é duplicada, então eu vou ter que dobrar as penas previstas nas normas anteriores. E aí ele vem falando, bem esmiuçado, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa, a capacidade de resistência. Só que, pela nossa jurisprudência anteriormente, quando a vítima é menor, esse menor era de 14 a 17 anos. Porque a nossa jurisprudência entendia que abaixo de 14 anos seria classificado como crime de homicídio. Hoje em dia também é, mas isso foi uma pequena modificação que é interessante a gente falar. Por que isso é interessante a gente falar? Porque ele fala o seguinte, no parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, lesão corporal grave ou gravíssima. Então o que acontece? Eu induzir, instiguei, auxiliei uma pessoa a cometer uma conduta criminosa, ela fez a ação e dessa ação resultou na lesão corporal grave ou gravíssima, que é o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º do 129. Aí ele fala o seguinte, se o crime de que trata o parágrafo 1º resulta em lesão corporal gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, olha que modificação que a gente tinha na jurisprudência, a legislação veio alterando isso, ou contra quem por enfermidade, deficiência, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no 129, parágrafo 2. Então, olha só, agora a gente tem uma divisão. Se eu pratico, induzo, instigo, auxilio alguém a cometer a conduta criminosa, legal? E essa conduta criminosa, ela será duplicada se a minha conduta for para menor de idade. Que menor é? Que é o parágrafo 1º, em conjunto com o parágrafo 3º, menor de 14, 15, 16, 17. Se a lesão corporal for gravíssima e o menor for abaixo de 14 anos, ou dentro daquelas situações de enfermidade, deficiência e tal, ele já não responde mais pelo parágrafo 6 do 122. Ele vai para o parágrafo 2 do 129. Legal? Se tornando assim uma norma subsidiária expressa. Legal? E o parágrafo 7 ele dá uma outra visão ainda. Ele fala o seguinte, olha, se o crime de que trata o parágrafo 2, o crime que trata o parágrafo 2 é a automutilação e a lesão corporal, a automutilação e o suicídio, aonde acontece a morte. Legal? E aí ele fala o seguinte, se o crime de que trata o parágrafo 2 deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, e aí ele vem dando as mesmas situações, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde a gente pelo crime de homicídio. Então vejam, agora nós temos as seguintes situações, certo? Vamos fazer um comparativo. Antigamente, como é que era antigamente? Induzir e chegar a auxiliar alguém a tentar se matar,
certo? Se ele tem acima de 18 anos, você está no caput. Isso eu estou falando da norma anterior. Se ele é abaixo de 18 anos, ele entrava no parágrafo único do 122, onde a pena era duplicada. Se ele tinha menos de 14 anos ou não podia oferecer resistência, capacidade de resistência, por aí vai, era crime de homicídio. Essa era a regra anterior. A regra de agora qual é? Bem, se eu induzir e instigar alguém ao suicídio ou automutilação, uma norma nova, então nosso pai vai valer daqui para frente, a partir da edição da 13968. Então, se eu induzir e instigar alguém a se suicidar ou automutilar-se, legal? Automutilar-se, se cortar, arrancar o dedo, arrancar a orelha, legal? Se eu faço isso, a minha pena vai ser de 6 meses a 2 anos. Se isso gera lesão corporal grave ou gravíssima, a minha pena vai ser de 1 a 3. Se a pessoa morre, minha pena é de 2 a 6. Agora, a minha pena vai ser duplicada se a vítima é menor. Que menor? Ou seja, esse menor de 18 anos, 17, 16, 15 e 14. Então, se isso acontecer com a vítima de 14, 15, 16, 17, a pena é duplicada. O que vai alterar é quando for menor de 14. Ou quando não puder oferecer resistência. Que aí ele fala o seguinte, olha, se for menor de 14 e não puder oferecer resistência e houver lesão corporal gravíssima, ele vai para o 129, parágrafo 2. Agora, se ela for menor de 14 anos ou não puder oferecer resistência, ela morrer, o cara responde pelo 121. Certo? Ou seja, deu uma modificada um pouco na norma, onde antigamente ele falava que tudo abaixo de 14 anos era homicídio. Agora não mais, certo? Agora, o que for abaixo de 14 anos, se ocorrer lesão corporal grave, vai ser lesão corporal gravíssima, perdão. Se ocorrer lesão corporal gravíssima, será lesão corporal gravíssima, que é o 129, parágrafo 2. Agora, se ele for menor de 14 anos e ele acontecer a morte, ele vai responder por crime de homicídio. Ele deu uma separação nessa norma. Legal? O parágrafo 4º e o parágrafo 5º são autoexplicativos, porque eles mesmos dão a informação necessária para isso, certo? A pena aumentada até o dobro, se a pena aumentada até o dobro, multiplicação qualificadora, legal? Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Tinha um tempo desse atrás, como é que era o nome do negócio? Sei que é azul, baleia azul não, acho que é, se deve lembrar, onde tinha uma pessoa que tinha aquelas competições, se lembram? Aquelas competições, não, se você fizer tal coisa, tá aqui enquadrado. Então, se você fizer, não, a pessoa tem que ir lá e cortar a orelha para demonstrar que não sei o quê, tem que ir lá e jogar do prédio. Você está induzindo, instigando, auxiliando alguém a cometer o suicídio ou se automutilar. Se eu faço isso por meio de computador, se eu faço isso por meio de rede social transmitida em tempo real, por exemplo, pelo YouTube, legal? Ou por um WhatsApp em tempo real, estou transmitido em tempo real. Se eu utilizo isso dessa forma, minha pena pode ser aumentada até o dobro. E aí ele coloca no parágrafo 5º a pena aumentada em metade, a pena é aumentada em metade, que aí ele se torna uma causa de aumento de pena, a terceira fase da dosimetria de pena. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Olha que legal. Vamos imaginar que eu sou administrador de um grupo de WhatsApp. E aí lá no administrador do grupo do WhatsApp tem um dos integrantes do WhatsApp que em tempo real transmite ou solicita, ou induz, instiga ou auxilia alguém a se automutilar ou a se suicidar. A pena desse caboclo vai ser aumentada até o dobro, a minha também até o dobro, porque eu sou coordenador do grupo,
e a minha pena ainda vai aumentar até metade, caso aumento de pena pela terceira fase. São os parágrafos novos do 129, lembrando como eles entraram no final de 2019, consequentemente nós ainda vamos ter muita discussão aí doutrinária e jurisprudencial sobre essas configurações. As informações aqui são bem novas, né? Então não tem nenhum posicionamento de tribunal, de justiça, o TRF, ou não tem STJ ou STF que tenha adentrado, o STF não vai adentrar nunca, né? Mas que tenha efetivamente feito uma análise dessa norma. E para a gente finalizar, eu tenho que informar para vocês que este verbo aqui não confunda com o partícipe. Legal? Por quê? Porque isso aqui, induzir, instigar ou auxiliar alguém a se suicidar ou automutilar-se, induzir, instigar e auxiliar são as modalidades de partícipes. Legal? Só que nesse daqui são os verbos da conduta criminosa. São os verbos da norma incriminadora. Então aqui, induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação, isso são características do autor da conduta criminosa. Então é o autor da conduta criminosa que está fazendo isso. É o autor. Eu induzo alguém a se suicidar. Eu induzo alguém a se automutilar. Então, lembra, induzir é criar a ideia, instigar é fomentar uma ideia já existente e auxiliar ela vai para o plano material. Induzir e instigar estão no plano psicológico, plano ideológico, certo? É um plano mais a nível de cabeça, e o auxílio material, é plano físico, certo? Então, induzir é o criar a ideia numa pessoa, instigar é o fomentar a ideia que ela já tem e auxiliar de meio material. Então, vamos imaginar que o Cláudio está querendo se matar. Eu vou lá e dou a minha arma para ele dar um tiro na cabeça dele, certo? Eu auxiliei ele. Ou se o Cláudio está querendo se matar, eu vou lá e começo a fomentar, eu instigo ele para que ele possa dar cabo à sua vida no sentido de tentar se matar. Legal? Então, lembrando que esses verbos aqui são da norma incriminadora, e aí a pergunta é, professor, posso ter a modalidade de partícipe dentro dessa norma incriminadora? Posso. Eu posso ter alguém que me induz a eu auxiliar o Cláudio. Então vamos lá. O Miguel sabe que o Cláudio quer se matar. O Miguel sabe que eu tenho uma arma. O Cláudio quer se matar. E aí o Miguel vira para mim e fala assim, André, por que você não empresta sua arma para o Cláudio se matar? Bem, e aí eu empresto minha arma para o Cláudio se matar. Eu, André, pratiquei o verbo do 122, auxiliei materialmente o Cláudio a se matar. E o Miguel? O Miguel é partícipe da minha conduta, do núcleo da norma incriminadora, aonde ele me induziu a auxiliar o Cláudio. Então, também dentro do 129 há a possibilidade do partícipe, independente do verbo. Não coloquem na cabeça de vocês que o verbo de instigar, induzir, auxiliar é só do partícipe. Não. Induzir, instigar, auxiliar do partícipe estão relacionadas ao autor da conduta criminosa. E a norma incriminadora ela possui os mesmos verbos. Induzir, instigar e auxiliar. Só que neste caso ela é praticada pelo autor da conduta criminosa e não pelo partícipe. Mas como eu disse antes, isso não significa dizer que eu não tenha a possibilidade do partícipe nessa conduta.